Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria retornar nessa Glória casa. a Deus. Aleluia. Culto abençoado, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, para falar. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dessa casa. 7 anos de vitória, de lutas, de dificuldades. Mas como disse o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe o pastor Edson, um amigo, um pai de consideração também, que viu crescer. Que Deus continue te usando, pastor, e te capacitando. Louvar a Deus pela vida das pastoras, pastores, obreiros do Senhor e a toda a igreja que está aqui presente. Creia que a tua vinda nesta noite não será em vão. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero te convidar a abri-la comigo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, do versículo de número 3 ao versículo de número 4. Segunda de Pedro, fica depois de Gênesis, um pouco antes de Apocalipse. Quando os irmãos procuram, gostaria de louvar a Deus também pela vida da minha esposa. Hoje, graças a Deus, ela está me acompanhando. Geralmente de semana é mais complicado para ela estar me acompanhando devido ao trabalho, mas graças a Deus hoje ela consegue estar aqui comigo nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida dela. Todos encontraram? Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, do versículo de número 3 ao versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Agora vamos para o versículo de número 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer pela rica oportunidade de estarmos, Senhor Jesus, na tua presença nessa noite. Senhor, que a tua palavra venha nos impactar, venha nos direcionar. Senhor, fale conosco aquilo que precisamos, não aquilo que somente queremos. Que o teu nome, meu Pai, nessa noite seja glorificado. Abra o nosso entendimento e a nossa compreensão. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade neste ambiente. E que a tua presença, meu Pai, venha a ser sentida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Tome assento, glorificando a Deus, exaltando, abrindo sua boca, adorando a Jesus nessa noite. O tema deste trabalho é um tema muito interessante. Em Atos capítulo de número 1, a Bíblia vai contar que Jesus estava para ascender aos céus, ou seja, Jesus havia cumprido o seu ministério terreno, a sua segunda ou a sua primeira vinda, que seria quando Jesus encarnaria em forma humana, andaria entre os homens, cumpriria seu ministério e seria morto
com morte de maldição, com morte de cruz, mas, como diz as Escrituras, ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Jesus, ele cumpre seu ministério. Quando estava na cruz, ele, no último suspiro, ele disse com um brado de vitória: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque está consumado. Jesus, então, quando ele ressuscita, a Bíblia diz que as mulheres vão até o sepulcro para procurarem o corpo morto de Jesus. Mas a Bíblia diz que elas não encontraram o corpo. Elas apenas encontraram 2 varões resplandecentes, dizendo para elas: mulheres, por que vocês procuram o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus, antes de ir para o céu permanentemente, ele passa um período de 40 dias na terra, se confraternizando com seus apóstolos e discípulos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que Jesus, ele passa no período de 40 dias com aproximadamente 500 irmãos. Foram 500 irmãos que estavam com Cristo ressuscitado, vendo as suas feridas, vendo que de fato ele estava vivo, com um corpo glorificado. E no capítulo de número 1 de Atos, que vai se dar o início do impulsionamento do Espírito Santo para a ministração do corpo de Cristo, que é a igreja, a Bíblia vai dizer que Jesus estava para se despedir dos seus discípulos, porque ele estava indo para junto do Pai. Ele disse em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia! Jesus está ascendendo aos céus. A Bíblia diz que os seus discípulos estão olhando para ele, com os olhos atentos e perplexos com aquela cena. Era um homem, Jesus, subindo ao céu, não em um avião, não em algo feito pelo homem, mas subindo ao céu nas nuvens, entre as nuvens. A Bíblia diz que eles, olhando Jesus subir, eles ainda perguntam para Jesus: mestre, o Senhor restaurará quando o reino a Israel? Aí Jesus diz para eles: olha, não convém para vocês saber o tempo em que isso vai acontecer, mas Jesus deixou claro uma coisa, que no tempo certo Israel terá o seu reino restaurado. Quando Jesus está subindo, eles ainda estão perplexos olhando para Jesus, mas o texto vai dizer que eles olhando, os anjos percebem e mandam dizer para eles: ei, por que vocês estão olhando para esse homem que está subindo, para Jesus? Porque do mesmo jeito que ele está subindo, será da mesma forma com que ele virá descer. Traduzindo o que os anjos estavam dizendo, da mesma forma que Jesus está subindo, será da mesma forma que ele vai vir buscar a sua igreja. Escute isso aqui. No campo da teologia, nós temos uma matéria conhecida como escatologia. Escatologia seria o estudo bíblico das últimas coisas. Seria tudo aquilo que a Bíblia aponta que vai acontecer no tempo do fim. E quando nós falamos sobre a vinda de Jesus, nós precisamos entender que esse evento faz parte da escatologia, ou seja, do que irá acontecer no tempo do fim. Para vocês terem uma ideia, em Atos capítulo 2, quando a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam em novas línguas, Se você olhar o texto, aquele dia foi o grande avivamento do início da igreja primitiva, foi o derramar do batismo no Espírito Santo, foi o impulsionamento para pregar o Evangelho, para anunciar com autoridade. E naquele tempo, há aproximadamente 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro, ele se levantou com coragem, cheio de poder, não mais negando, não mais se envergonhado por estar com Jesus, mas cheio
cheio de autoridade, ele se levantou para liberar a primeira palavra pentecostal. Em Atos capítulo 2, ele levanta e diz: varões galileus, esses homens não estão embriagados, mas isso que está acontecendo é para se cumprir o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Não é somente sobre Israel, não é somente sobre um grupo especial de pessoas, é sobre todo aquele que quiser, é sobre todo aquele que quer, é sobre todo aquele que busca. Eu vim dizer nessa noite: se você deseja beber dessa água, venha beber, porque é de graça, não tem que pagar, não tem que ser conhecido de fulano, não tem que ser conhecido de ciclano. Jesus, ele está olhando para você dizendo: no meu braço cabe todos, na minha graça cabe todos, na minha água bebe todos, todo aquele que quer. Que Pedro, ele se levantou e disse: e acontecerá que nos últimos dias, ou seja, aquela profecia de Joel para o apóstolo Pedro se cumpriu naquele dia, porque para Pedro os últimos dias foram em Atos 2, era o início dos últimos dias. Logo, o que nós precisamos entender? Que desde Atos capítulo de número 2, nós já estamos vivendo os últimos dias. E o evento que Jesus irá buscar a sua igreja é conhecido por arrebatamento. Repita comigo: arrebatamento. Arrebatamento. De novo, arrebatamento. Arrebatamento é uma palavra grega que a sua tradução seria harpazo, aqueles que são tirados com força, aqueles que são arrancados com violência, levados sem consentimento. Quando a palavra arrebatamento aparece, ela está proclamando o que Jesus irá fazer quando ele vir entre as nuvens buscar a sua igreja. E no campo da escatologia, do que vai acontecer no tempo do fim, o arrebatamento é o primeiro evento principal em que tudo há de acontecer. Eu vim nessa noite com uma mensagem profética para alertar e questionar a todos que estão aqui presentes, inclusive esse que vos fala, com a seguinte pergunta: no tempo do fim, em 7 anos que estão para chegar, onde você quer estar? No céu ou na terra? Eu vou explicar isso aqui e vou explicar perguntando de novo: onde você vai querer estar quando os últimos dias e a última semana, conhecida como as 70 semanas de Daniel, a última semana profetizada pelo profeta, que irá acontecer no período de 7 anos, aonde você vai querer estar? No céu ou na terra? Com Cristo ou sem Cristo? Deixa eu explicar uma coisa: quando a trombeta soar, a Bíblia vai dizer que nem todos dormiremos, mas no abrir e fechar de olhos seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo de número 13: eis que vos digo o mistério, como ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 15. Por quê? Porque vai chegar o dia em que a igreja será arrebatada. Quem estiver vivo vai ter o seu corpo transformado, não vai ter mais doença para te afligir, não vai ter mais dor para te atormentar. O seu corpo vai ser transformado com a semelhança do corpo de Jesus, e todos os que morreram em Cristo serão arrebatados também com corpos glorificados, e vamos encontrar Jesus nos ares, que irá nos receber nesse dia. Perceba, o arrebatamento é uma realidade. Por quê? Porque este evento vai separar quem é de Deus e quem não é de Deus. No arrebatamento não vai ter como se mostrar crente não sendo crente. No arrebatamento não tem como enganar Jesus, porque quem é da igreja ele vai saber
Quem é santo, ele vai saber. Quem está se consagrando, ele vai saber. Quem estiver na graça, na presença, vai ouvir o toque da trombeta. Quem não estiver na graça, vai ficar na terra. Perceba, o arrebatamento é o encontro glorioso com o nosso Jesus. Porque o arrebatamento para a igreja não é para ser temido, mas é para ser esperado. Tito escreveu, aliás, Paulo escreveu para Tito, no capítulo de número 2, dizendo que nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança, que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a maior promessa de todas. Vou falar uma verdade, não fica preocupado com promessa terrena, porque a maior promessa Jesus já te deu, que é um dia morar com Ele, que é um dia deitar nas mansões celestiais. O arrebatamento era tão importante para a igreja de Tessalônica, que a Bíblia vai dizer que muitos deles não queriam trabalhar. Muitos deles vendiam as suas propriedades, porque para eles Jesus ia voltar agora. Para eles Jesus ia voltar na época deles. Por isso que Paulo tem que falar assim: olha, calma, eu sei que vocês são fervorosos, mas continuem trabalhando, continuem se dedicando, porque eu li uma frase que é muito verdade. Nós devemos esperar a vinda de Jesus como se Ele fosse voltar agora, mas se planejar e se programar como se Ele fosse voltar daqui a um século. O que significa? Significa que se Jesus voltar hoje, você tem que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Não vai dar tempo para se preparar, não vai dar tempo para dizer para Jesus: espera só um pouquinho, porque eu estava atrapalhado com o casamento, eu estava atrapalhado com o trabalho, eu estava cheio de problema. Não, espera só mais um pouquinho. Não, quando a trombeta soar, vai subir quem estiver preparado, vai subir quem se preparou, mas é para desfrutar, aleluia, da presença do nosso Jesus. Você já parou para pensar que o arrebatamento será um evento que levará a igreja para um lugar em que não vamos nos preocupar em ficar preocupado com bandido, em ficar preocupado com violência, em ficar preocupado com guerra, com tudo que é tipo de coisa ruim que há nesse mundo, com morte, com separação, com dificuldade. No arrebatamento, toda lágrima será removida. No arrebatamento, toda dor vai cessar, toda dificuldade vai cessar, porque esse dia é dia de alegria, é dia de vitória, é dia de conquista para o povo de Deus. Então perceba, arrebatamento só vai participar a igreja. Qual é o principal requisito para participar do arrebatamento? Para ouvir a trombeta tocar? Em primeiro lugar, estar em Cristo. Se você não estiver em Cristo, você não vai participar do arrebatamento. A segunda verdade é que somente aquele que crê em Cristo, ou seja, em Jesus, terá essa promessa de um dia estar com Ele. Eu vou reforçar uma verdade aqui, que o mundo está propagando aí como se fosse verdade, mas é mentira, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, de que todas as religiões levam a Deus. Não, a Bíblia diz que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ah, mas fulano é boa gente, ah, mas fulano é boa pessoa, só segue essa religião aqui, só faz aquilo ali, só tem um tipo de prática ali diferente. Deixa eu dizer, se não tiver em Cristo não sobe, se não tiver em Cristo não vai para o céu, se não tiver em Cristo não vai para a glória. Eu vim nessa noite dizer que a igreja é detentora da promessa de um dia morar no céu com Jesus. O arrebatamento é o primeiro evento que vai desencadear uma série de eventos escatológicos que irão acontecer no tempo do fim. E Deus me colocou aqui como um profeta nessa noite para lembrar a sua igreja e a todos os presentes de uma realidade que está para acontecer. Porque quando o arrebatamento acontecer, um período de 7 anos, que seria a última semana profética da profecia de Daniel, no capítulo de número 9,
que vai ser o ano ou o dia aceitável do Senhor, que será um período de 7 anos. Nesse período vai haver uma divisão entre igreja e quem não for igreja. Por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada, e nesse período o mundo vai continuar agindo como se fosse mundo, porque nesse período quem não estiver no céu, quem não for arrebatado, ainda estará na terra. Porque perceba, o arrebatamento não é o fim, mas o começo do fim. Eu vou repetir: o arrebatamento ainda não será o fim, mas o início do fim. O fim só vai chegar quando acontecer o grande juízo do trono branco, que é o juízo conhecido como o dia do juízo final para todas as nações. Mas quando a igreja for arrebatada, apenas desencadeará os últimos dias da terra, os últimos anos da terra. E perceba, a igreja sendo arrebatada, a igreja estará para sempre com o Senhor. Mas infelizmente estarão aqueles que não foram arrebatados aqui na terra, que negligenciaram a igreja, que negligenciaram a chamada, que não quiseram se comprometer com Jesus, que renunciaram pelos prazeres da vida, que renunciaram pelos sonhos, pelas tentações, que não quiseram firmar compromisso com Jesus. Todos aqueles que não estiveram em Cristo farão parte desse período aqui na terra, que é chamado por Jesus de período de dores, período de tribulação, período de dificuldade, dia da angústia de Jacó, ou mais conhecido por todos, um período conhecido como grande tribulação. Por que esse período é tão importante? Para a igreja saber, porque a igreja logo sendo arrebatada, ela não vai passar pela grande tribulação, mas nós somos os proclamadores da verdade. O mundo infelizmente não sabe da triste realidade que vai ser o período da grande tribulação. Quantas pessoas que estão achando que vão para o céu quando na verdade não vão, quantas pessoas que acham que pelas obras da carne vão conseguir agradar a Deus e ir para o céu. Mas deixa eu dizer uma verdade: a grande tribulação vai ser um período em que o povo que ficar, em que todos aqueles que não aceitaram a fé em Jesus sofrerão as consequências do juízo de Deus. Será nesse período que Deus dará liberdade ao diabo para que ele manifeste tudo que tem designado no seu coração. Vai ser nesse período que vai se levantar não o Cristo, mas o anticristo, que é aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, contra tudo que se adora, contra tudo que está envolvido com a graça. Ele se levanta contra Deus para poder mostrar que ele é semelhante a Deus ou ainda maior. O anticristo é aquele que é conhecido como o homem do pecado, o homem da iniquidade. Este anticristo não será um personagem fictício, mas será um homem que estará cheio da unção de Satanás, com autoridade política, para poder transmitir leis que façam com que a igreja ou o povo que ficar aqui na terra não tenha legalidade para pregar o evangelho, não tenha legalidade para professar a sua fé em Jesus Cristo. Vai ser nesse período que o anticristo vai chegar, não como um grande ditador, não. Ele vai chegar com capa de ovelha, vai chegar com cara de homem de Deus, mas quando ele instaurar uma falsa paz aqui na terra, porque o povo está sedento por paz, o diabo sabe disso, por isso ele vai levantar o anticristo para proclamar o Salvador do mundo, para os judeus o Messias que devia vir. As pessoas vão ficar maravilhadas. E deixa eu dizer, o anticristo não será uma pessoa que não agradará aos nossos olhos, muito pelo contrário. O anticristo será uma pessoa que agradará aos olhos do homem, que todos vão falar bem, que todos vão dizer: homem de Deus, esse que Deus preparou. Mas deixa eu dizer uma verdade: depois do período de 3 anos e meio de tribulação, ele vai arrancar sua máscara e vai instaurar uma grande perseguição contra todo o povo judeu.
inimigo, contra todos aqueles que professam uma fé diferente daquele que ele vai instaurar. Por que isso vai acontecer? Por um juízo de Deus sobre aqueles que não aceitaram a fé, sobre aqueles que não aceitaram a verdade. E a Bíblia ainda vai dizer que vai surgir um homem também conhecido como falso profeta, vindo como se fosse um bruxo, fazendo sinais e prodígios no meio do povo, de modo que a Bíblia diz que até fogo vai fazer descer do céu. Imagina nesse período, e o povo nos nossos dias fica tão admirado com tudo que é tipo de movimento e sinal. Imagina o anticristo e junto com o falso profeta fazendo tudo que é tipo de coisa, para o povo olhar e falar assim: meu Deus, olha o milagre que ele está fazendo. Esse homem de fato tem autoridade, porque ele está fazendo algo diferente, ele está fazendo algo que ninguém fez. Vai ser nesse período que o falso profeta vai enganar multidões, vai instaurar adoração ao dragão que irá se estabelecer nesse período, que é conhecido como a antiga serpente, o diabo, Lúcifer, o antigo dragão, aquele que se levantou contra Deus, que quis ser semelhante ao Altíssimo. Nesse período de tribulação, quem quiser ser crente vai ter que ser crente dando a própria vida, pagando com a própria cabeça. Nesse período vai ser um período conhecido como a marca da besta sendo instalada, quando os homens, para poder vender, negociar, ou seja, ter a sua vida conquistada, precisarão ter a marca do diabo nos seus corpos, para identificarem que eles não servem ao Deus do céu, mas servem ao Deus da terra, o príncipe do século, que é o diabo. Perceba, é nesse período que João, no livro de Apocalipse, ele vai contar que tem uma sucessão de juízos que serão derramados sobre a terra, que serão os juízos dos 7 selos, os juízos das 7 trombetas e os juízos das 7 taças. Por que 7? Por que 7 selos? Por que 7 trombetas? Por que 7 taças? Porque 7 representa completude, perfeição. É Deus mostrando para João em Apocalipse o que vai acontecer na terra no período da grande tribulação. É algo completo, é perfeito, é o meu juízo sendo derramado sobre todos aqueles que negaram a fé na minha pessoa. Por isso, quando João está no céu, ele contempla o anjo abrindo, aliás, Jesus abrindo o primeiro selo, e no primeiro selo é demonstrado para ele o anticristo surgindo. No segundo selo é demonstrado para ele a influência do anticristo na instauração de guerras. No terceiro selo é mostrado para ele que devido à guerra começa a surgir fome, começa a surgir crise. Quando abre o quarto selo, ele vê que uma grande morte alcança muitas pessoas, de modo que a quarta parte de toda a terra. Quando se abre o quinto selo, João ele vê lá no céu as almas dos mártires, aqueles que entregaram a sua vida por Jesus, aqueles que entregaram a sua vida confessando que Jesus de fato era o Messias que estava por vir. Israel nessa época vai reconhecer que Jesus era de fato o Messias que eles estavam esperando. João ele também vê as 7 trombetas. Na primeira trombeta tocada pelo anjo, saraiva e fogo vai ser lançada na terra e nas plantações, influenciando e desencadeando uma grande fome na terra. Na segunda trombeta vai cair um meteoro no meio das águas dos mares, matando as criaturas marítimas, e todos os navios cargueiros que estarão ali trabalhando serão destruídos com aquele meteorito lançado naquelas águas marinhas. A terça parte, João vai dizer, das plantações e de todas as águas marítimas serão matadas, serão afetadas pela ação de Deus, julgando este período. Na terceira trombeta, João ele contempla uma grande estrela conhecida como Absinto, e ela vai ser lançada nas fontes das águas, que vai ferir as águas de modo que as águas potáveis de toda a terra
terra se tornarão amargas. Uma terça parte de toda manifestação de água potável será prejudicada nesse período. Quando João ele contempla a quarta trombeta, ele vê sinais no sol, sinais na lua, sinais na estrela, e o dia perdendo seu brilho durante a terça parte do dia. Na sexta trombeta, João ele vê saindo do abismo, permitido por Deus para julgar o povo nesse período, 4 anjos poderosos e um grande exército com uma ordem específica: matem a terça parte de toda a terra. Quando toca a sétima trombeta, era Deus anunciando que tudo continuava na palma da mão dele, mas ainda tinha o derramar das 7 taças, que diferente dos selos, que seriam a quarta parte da terra afetada, no juízo das trombetas, que seriam a terça parte de toda a terra afetada, no juízo das taças derramadas, seria toda a terra que seria afetada. Seria na primeira taça, a Bíblia vai dizer que os homens são alcançados por uma chaga maligna que tinha todos aqueles que possuíam o sinal da besta, ou seja, uma grande enfermidade vai alcançar as pessoas nesse período que tiveram em seus corpos a marca da besta. Na segunda taça, o mar de modo completo em todo o planeta Terra vai se tornar em sangue. Na terceira taça, os rios e as fontes das águas, toda ela será transformada em sangue, de modo que não vai ter mais água potável para se beber das nascentes das águas. Na quarta taça, o sol vai ser abraçado, de modo que os homens serão queimados pelo poder que há das chamas que provém do sol. Na quinta taça, será uma confusão completa, anunciada no reino do anticristo. Na sexta taça, o Eufrates vai secar, um dos maiores rios do mundo, que se encontram perto da fronteira de Israel. Ele secará para que os exércitos do Oriente invadam Jerusalém, para poder destruir o remanescente do povo de Deus, que ficar nesse período, que são os judeus, que irão se converter nessa época. Agora perceba, porque pregador, você fala de tudo isso, precisa citar tudo isso que vai acontecer na grande tribulação. Isso que eu estou citando é o que vai acontecer para todos aqueles que decidirem não andar com Jesus e ficarem na terra e não se aprontarem para o arrebatamento. Porque eu vim aqui pregar uma palavra e alerta para todos que estão aqui presentes, de que para o arrebatamento acontecer, não precisa de sinal para acontecer, não precisa mais de um sol brilhar, a lua se tornar em sangue, e aí a gente compartilha na rede social falando assim: não, Jesus está voltando. Para o arrebatamento acontecer, é algo iminente, está pronto para acontecer. O que isso significa? Significa que se Jesus quiser voltar hoje, Ele volta. Se Jesus quiser voltar agora, Ele volta. Se Jesus quiser voltar amanhã, Ele volta. Eu vim nessa noite dizer que o arrebatamento é o anúncio de Deus para aqueles que não querem passar por esse período de provação, por esse período de angústia, porque o arrebatamento é iminente. Mas Jesus está dizendo: é hora de se posicionar, é hora de sair de cima do muro, porque a trombeta vai tocar. Eu vou chamar o povo, eu vou recolher os meus servos, eu vou livrar a minha igreja, mas só vai subir quem estiver preparado, só vai subir quem estiver na graça. Chega, Jesus está dizendo: chega de dormir, chega de pensar que vai fazer para amanhã, que vai fazer para amanhã. Jesus está dizendo: é hoje o dia, é essa hora. Ou você entrega a sua vida para Jesus, ou entrega a sua vida para o anticristo, ou entrega a sua vida para Deus, ou entrega a sua vida para o diabo. Jesus está dizendo: no reino dos céus não tem meio termo. Ou é crente, ou não é crente. O arrebatamento é iminente.
Significa que não dá tempo mais para brincar. Significa que não dá tempo mais para esperar. Hoje você pode dormir e acordar com a igreja aberta, mas amanhã, se Jesus voltar, a igreja vai estar fechada, porque quem abre a igreja vai ter subido, e não vai ter grupo para cantar, não vai ter alguém para pregar para você. Por quê? Porque a igreja vai estar com Jesus, a igreja vai ser arrebatada. A pergunta que eu faço é: onde você quer passar o período de 7 anos? Na terra ou no céu? Pergunta para quem está do teu lado. Onde você quer passar? No céu ou na terra? O período de 7 anos envolverá toda a terra. Só que a igreja não estará na terra. Tem alguns que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não sei de onde está, porque Jesus disse para a igreja de Filadélfia: assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo. Paulo diz que Jesus é aquele que vem nos buscar, porque Ele de fato nos livra da ira vindoura. Jesus está dizendo: eu venho buscar a igreja, e vai subir quem estiver com ela. Perceba, na época de Pedro, nós lemos aqui, tinham pessoas que diziam que Jesus não ia voltar. E hoje nós estamos vivendo um período parecido. Por quê? Porque muitas vezes nós não gostamos de falar sobre isso. Porque o céu, a gente sabe que a gente vai. Olha a arrogância. A gente sabe que a gente vai. Só que não precisa ser agora. Queremos colocar um tempo para o agir de Deus acontecer. Sabe o que é isso? Não é porque a gente quer ver Jesus depois, é porque a gente quer ver o mundo agora. Vou falar de novo. Quem diz isso não é porque quer ver Jesus depois, é porque quer viver os prazeres do mundo agora. Já percebeu que os assuntos relacionados com Deus sempre ficam em segundo plano? Não, depois eu vou virar obreiro. Não, depois eu vou para a igreja com mais constância. Não, depois eu vou ler a Bíblia. Não, depois eu vou ter vida de oração. Depois eu vou ser uma de Deus. Não, eu preciso desfrutar minha juventude. Eu preciso ainda conquistar os meus sonhos, construir a minha casinha, preparar os meus projetos. Mas Jesus está alertando: se você não estiver preparado, pode construir um palácio, mas vai ficar, porque não vai ouvir o toque da trombeta. Pode ter tudo que é dinheiro na conta do banco, pode ter conquistado o mundo, mas se não tiver com o joelho dobrado, se não tiver na presença, não vai subir. 7 anos em que o mundo estará sofrendo. Só que a igreja foi arrebatada. A Bíblia vai dizer que antes de nós entrarmos no céu, nós já encontraremos com o nosso Jesus nos ares. Jesus não vai estar sentado no trono, Ele se levantou para nos conduzir para o céu. Já parou para pensar? Jesus, Ele fez questão de receber eu e você naquele grande dia, porque Ele quer pegar na nossa mão e falar assim: olha o que eu trouxe, papai. Olha os filhos que o Senhor me deste. Olha os filhos que eu vi no toque da trombeta. Olha aqui os que renunciaram à carne, os que lutaram contra o pecado, os que aceitaram injúrias, difamação, luta, contenda pelo teu evangelho. Olha esses aqui comigo. Só que antes de nós entrarmos no céu, a Bíblia diz que todos os crentes passarão pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não vai ser para nós sermos salvos ou não sermos salvos, porque todo aquele que participar do arrebatamento já está salvo. O tribunal de Cristo será o evento em que as nossas obras em Cristo serão julgadas,
e as obras que passarem pelo fogo receberão galardão. Todos aqueles que fizeram uma boa ação, ainda que for um copo d'água, de água fria, para um dos pequeninos do Senhor, para um daqueles que professam a fé em Jesus, não deixará de ganhar esse galardão. Já pensou? Pensa um pouquinho comigo, o tanto de coisa que você já fez, que ninguém reconheceu, que ninguém lembrou, que ninguém aplaudiu, que ninguém reconheceu o teu esforço, mas naquele dia, Jesus vai te chamar de lado e vai falar assim: olha, lembra naquela noite eu vi, receba o galardão. Lembra naquele dia que ninguém te reconheceu? Pois é, está aqui anotado, receba o teu galardão, receba a tua recompensa. Jesus está dizendo: não fica preocupado com o reconhecimento da terra, se preocupe com o reconhecimento do céu. É o reconhecimento dele que importa, porque o reconhecimento do homem é passageiro. Nas Olimpíadas, na época da igreja de Paulo, a recompensa era uma coroa de louros. Quem aqui gosta de um feijão com flor de louro? Minha mãe fazia muito. Aquela flor de louro era feita uma coroa, e o vencedor das Olimpíadas não ganhava medalha naquela época, ele ganhava uma flor de louro. E eles se matavam, treinavam para subir no pódio e receber uma flor. Depois de 3 dias, aquelas folhas, 3 dias, uma semana, começavam a se... Mas o galardão do céu não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão para tomar, porque o tesouro está escondido com Deus. Jesus está dizendo: não se preocupa se você não está vendo os frutos agora, porque você está fazendo o que é certo. O que? Investimento no céu, investimento na conta celestial. Quando recebermos os nossos galardões, a Bíblia vai dizer que nós adentraremos nas mansões celestiais. A Bíblia diz que nós sentaremos a uma grande mesa para participar de uma grande celebração, uma grande festa conhecida como as bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que nesse dia nós nos assentaremos com Abraão, nós nos assentaremos com Isaac, com Jacó. Se nós formos pegar os apóstolos, vamos nos assentar com Pedro, vamos nos assentar com Tiago, vamos nos assentar com Paulo, com todos os santos que perseveraram em Cristo, com todos os homens e mulheres que renunciaram o mundo por Jesus. Já parou para pensar nesse dia em que nós vamos estar sentados à mesa, lembrando de tudo que a gente passou, e certeza que alguém vai dizer: não valeu a pena aquela lágrima derramada, não valeu a pena para estar aqui com Jesus. Todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, para pensar, não vai ser um período curto de tempo, vai ser por toda a eternidade que nós desfrutaremos da presença de Jesus, porque renunciamos a carne e renunciamos o pecado. Vai valer a pena. Talvez a sua situação atual diga que não vale a pena, mas Jesus me manda dizer para alguém: vai valer a pena. Vale a pena dormir com paz no coração, sem ter a preocupação de que se a trombeta soar, será que eu vou? Mas tendo a convicção de que Jesus voltar, de que se a trombeta soar, eu estarei pronto para encontrar com meu Senhor. Você estará pronta para se encontrar com Jesus. Período de 7 anos. Enquanto a igreja estará desfrutando na celebração das bodas do Cordeiro no céu, o mundo estará vivenciando dias terríveis, dias que Jesus vai dizer que se os dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. O arrebatamento é iminente. Eu quero dizer que
O problema da grande tribulação é só o início. Porque quem não tiver com Cristo ainda vai ter que perceber que vai ter duas opções. Quais? O céu ou o inferno. No final da grande tribulação, Jesus vai voltar e estabelecer o milênio. E depois do período de 1000 anos, a Bíblia vai dizer que o diabo vai ser julgado, juntamente com o falso profeta, o anticristo. Todos eles serão julgados por Jesus e lançados no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia vai dizer que todos aqueles que não estiverem em Cristo serão julgados por suas obras. Tudo aquilo que eles fizeram será declarado naquele dia. E todos aqueles que não estiverem em Cristo serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Eu não posso deixar de dizer: o inferno é uma realidade. Se existe o céu, é porque existe o inferno. E deixa eu dizer outra verdade. Tem gente achando que o inferno é deixar de existir. Mas inferno é eternidade. Escute o que eu vou dizer. Nós, nesta vida, escolhemos como vamos passar a nossa eternidade. Vou traduzir. Nós nessa vida, enquanto temos fôlego de vida, nós estamos escolhendo onde vamos passar toda a nossa eternidade, ou no céu ou no inferno. Onde você quer passar a sua eternidade? Quando a Bíblia fala de segunda morte, a Bíblia não está dizendo que a pessoa vai deixar de existir. A Bíblia diz, e Jesus até chega a usar essa expressão, que aquele que é lançado no lago de fogo e enxofre, ele é lançado para perecer. E perecer é ir sofrendo de modo calmo e constante. Imagine você estar num lugar em que você não consegue ter paz, em que você não consegue ter alegria no seu coração. Por quê? Porque a alegria no inferno não existe. Porque a alegria verdadeira é Cristo. E Cristo não estará no inferno. Mas deixa eu dizer uma verdade: Jesus te trouxe aqui nessa noite, não foi para poder te colocar naquele lugar, não. Ele me usa nessa noite para te servir como alerta, para te servir como uma voz profética, que ainda há tempo para decidir, ainda há tempo para se posicionar. Jesus está dizendo: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: se você não se posicionar, você perde o que eu deixei para você. Se você não guardar a tua coroa, vai ter ladrão para tomar, vai ter alguém para tirar, vai ter alguém para arrancar. Mas hoje o diabo perdeu mais uma, porque Jesus está vivendo corações, Jesus está levantando promessas aqui. A palavra muitas vezes ela confronta. Pode ver, eu falo para minha esposa, ela é testemunha. Uma das mensagens que eu menos gosto de pregar é mensagem de confronto, porque começa doendo não aí na frente, mas aqui. Mas isso é evangelho. Evangelho é fazer a vontade de Deus, não a minha. Se é a vontade de Deus, é porque não é para ser feito a minha, é para ser feita a vontade dele. Só que deixa eu dizer uma verdade: onde você quer passar a sua eternidade? Já parou para pensar? Se Jesus estivesse na sua frente agora, o que você ia dizer para ele, olhando para a sua vida e falando assim: olha Jesus, eu mereço ir para o céu. Aí ele vai falar: por quê? O que você vai responder? Se ele perguntar como tem sido a sua vida, o que você vai responder? Se ele perguntar o que você tem feito pela minha obra, o que você vai responder para ele? Se ele te perguntar como é que você tem anunciado o meu evangelho, ou ir te pregar o evangelho a toda criatura, o que você vai responder para ele? E eu quero dizer nessa noite que o arrebatamento é iminente. Ou você se posiciona, ou o diabo te posiciona no inferno. Eu não vim aqui brincar de ser pregador.
não colocaram esse tema no coração do pastor e da liderança, porque é um tema bonitinho que consegue ser igual aos hinos modernos do ano de 2022. A mensagem principal da igreja é: Jesus está voltando. Jesus está voltando. O noivo está chegando. Te prepara, ó Israel, porque o noivo está chegando. Só que perceba, tudo isso, o período da grande tribulação, não vai acontecer enquanto a igreja estiver na terra. Por quê? Porque Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o diabo já está com tudo preparado, o anticristo já está pronto para agir, mas tem uma coisa que está resistindo: até que do meio seja tirado. Aí Paulo vai dizer: quando este que o retém, que o segura, for arrancado da terra, então será revelado o homem da iniquidade. Sabe o que está retendo a ação do diabo? É a presença de Jesus na igreja nessa terra. É a igreja marchando, é a igreja lutando, é a igreja resistindo. É por isso que o diabo não consegue consumar os seus planos. Porque o período em que ele vai estabelecer o seu reino pleno é no período tribulacional. Mas enquanto a igreja estiver na terra, o diabo pode até se levantar para agir, mas a igreja vai estar preparada para reagir. Fala a verdade aqui. Tem pessoas dizendo assim: não, nós vamos para o céu, então não precisa pensar no que está acontecendo aqui na terra. Só que Jesus está dizendo: não se esqueça, vocês ainda estão na terra. Jesus, ele disse assim: vós sois o sal desta terra e a luz deste mundo. Não é sal para estar no céu, não é luz para estar no céu. Por quê? Porque no céu já tem luz. O céu não precisa ser salgado, mas a terra que nós estamos vivendo precisa de sal. E o que eu estou percebendo é que o diabo, como sempre, está avançando com as suas tropas. Mas o que eu estou percebendo é muito crente omisso, com os braços cruzados, deixando ele fazer tudo o que ele quer fazer. É permitindo ideologia de gênero, é falando: não precisa votar em candidato fulano, porque candidato fulano ele tem que perder, porque o nosso reino não é dessa terra, o nosso reino é do céu. Ah, então tá bom, deixa o pecado entrar na igreja, deixa o pecado entrar na escola, deixa tudo que é tipo de baixaria invadir, mas eu vim nessa noite entrar na igreja. Enquanto não formos para o céu, tem que estar posicionado, tem que levantar a mão e dizer: não aceito, não vai fazer, não vai ter poder, porque há poder do nome de Jesus, há poder do nome dele. Eu nunca vi, pastor, um período da história em que o diabo não agiu sozinho, ele teve a ajuda de muitos crentes. E Jesus está dizendo: o sangue que for derramado vai cair na tua mão. Tem gente preocupada com a ajuda financeira, mas Jesus está dizendo: enquanto você deixa o meu reino de lado, o sangue está sendo derramado. Mas hoje Jesus nos trouxe nessa noite para dizer: levanta, desperta, se posiciona. Eu não consigo entender. Vou rasgar o verbo aqui. O dia 31 me deixou muito triste. Sabe por quê? Não é porque o mundo votou. O mundo tem que votar nele mesmo. É o candidato dele. Se identifica com o mundo. O problema é que os crentes votaram numa desgraça dessa. Eu não entendo. Parece que todos os homens de Deus, todos os pastores, todos os líderes, todos os irmãos e irmãs de oração
são um bando de alienado, e só aquele grupinho ali com mente aberta no meio da igreja, que sabe que pode votar naquele candidato, porque vai que um dia ele se arrepende, vai que um dia ele muda de vida. Deixa eu dizer uma verdade, é tempo de se posicionar como sal da terra. Chega de ser influenciado pela mídia, chega de ser influenciado pelo pecado, seja influenciado pela palavra de Deus, pela palavra. Se o que está aqui na palavra te incomoda, deixa eu lhe dizer uma verdade, meu querido. Você está no lugar errado. Porque só vai para o céu quem concorda com o que está aqui. Se não concordar com o que está na palavra, não vai para o lugar que foi gerada a palavra. Jesus está dizendo, é tempo de entender que o arrebatamento está para acontecer. Mas enquanto não acontecer, você é sal. Diga para quem está do seu lado, você é sal. Sal, ele não é influenciado. Por quê? Porque se você pega uma panela enorme de feijoada e coloca um pouquinho de sal, quem vai influenciar quem? O sal. Porque o sal tem esse poder de influenciar o ambiente. Jesus está lembrando para a sua igreja nessa noite, você é sal dessa terra. Não é para ser levado por modismo, não é para ser levado por movimento ali, movimento aqui. É para ser influência neste mundo, é para ser influência na sua casa, é para ser influência na sua escola, é para ser influência na sua faculdade, na sua família, é para influenciar. E o sal, meu avô, ele gosta de carne de sol. E aí eu tinha 2 cachorros lá, você lembra? Os passei. E ficava no terraço. E aí tinha uma caixa d'água, que era tipo uma casinha de tijolo. Nessa altura assim, né? Meu avô gostava de carne de sol. Quem é que gosta de carne de sol? Panela. Ele pegava, salgava a carne e largava a carne lá no telhado, naquela parte que pegava sol. Eu ficava olhando e falava, meu Deus, meu avô acho que tá meio... O que estão fazendo, colocando a carne que ele vai comer lá? Será que é para alimentar rato? E aí eu ficava pensando, não entendia. E aí eu via os meus cachorrinhos tudo doido para subir naquele negócio. Eu falei, o que eles estão querendo? Quando eu vi, tá querendo a carne. Só que um dia eu perguntei pro meu avô, por que a carne não estraga? Por que a carne não enche de bactéria? Aí ele falou para mim, porque ela está salgada. Ela foi salgada por sal. Porque além de influenciar, o sal ele conserva. Onde o sal tiver, a podridão não pode entrar. Onde o sal tiver, a podridão não pode entrar. Eu vim nessa noite dizer, o mundo está querendo apodrecer com tudo, mas o sal de Deus está sendo espalhado. Não vai destruir tua casa, não vai destruir tua família, não vai destruir teu trabalho, não vai destruir tua casa, não vai destruir os projetos, porque tem sal de Deus, tem sal de Deus. Se coloca de pé. Glória, obrigada, Deus. Tu és lindo, Senhor. É tempo de quem não está em Cristo se chegar para Ele. Hoje é a oportunidade que Jesus está te dando. Lembra aquele dia que você era cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e parece que esse fogo deu uma apagada. Hoje é o dia da chama acesa novamente. É hoje o dia de você ter a alegria de dizer, eu sou crente em Jesus. Jesus está chamando pessoas aqui e dizendo que este culto foi preparado por você. Jesus sabia o dia, Jesus sabia a hora, Jesus sabia todos os compromissos que você tinha, mas Ele deu um jeito para que você estivesse aqui nessa noite, porque Ele quer te usar, Ele quer te encher, Ele quer te fazer um canal de bênçãos nessa terra, mas precisa se posicionar.
Eu quero pedir a toda a igreja que feche seus olhos, curve a sua cabeça. E você que sabe que precisa de um recomeço, saia do seu lugar, venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. E Jesus vai mudar a sua história. Jesus vai mudar todos os seus projetos, para que o nome dele na sua vida seja glorificado. Você que deseja aceitar Jesus hoje e ter a alegria de poder dizer que vai morar no céu, com certeza e convicção, saia do seu lugar agora e venha aqui na frente. Hoje é a oportunidade que o céu está te dando. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência. O pregador não vai puxar você para frente, não vai te intimar, não vai te constranger, mas o Espírito Santo que está falando no teu coração, ele está dizendo: escuta a voz de Deus falando com você, volta para Jesus, aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. Saia do seu lugar, deixa a vergonha de lado. Jesus está te esperando. Eu sei que muitas vezes você pode ficar pensando o que vão dizer, o que vão pensar, o que vão falar. Não se preocupa com isso, se preocupa com o que Jesus vai dizer a teu respeito. Cadê você? Eu tenho alguns minutos para te esperar. Vem. É hoje que Jesus vai marcar a sua história. Sabe aquela saudade que você tinha de estar na presença de Jesus? Hoje é a noite de renovar laços. Hoje é a noite de renovar alianças. Aleluia. Cadê você? Eu tenho mais alguns minutos para te esperar. E eu vou esperar. Porque eu sei que tem pessoas aqui precisando desta oração, precisando desta convicção, porque nós não sabemos o dia e a hora que o nosso Senhor há de vir para arrebatar a sua igreja, mas Jesus também vem de forma individual, levando a cada um de nós de forma individual. Quando o nosso fio de existência é cortado e a nossa vida dessa terra é ceifada, eu vou dizer para você uma verdade: se nós sairmos por essas portas, nós não temos a convicção de que chegaremos nos nossos lares, porque só quem sabe isso é Jeová, só quem sabe isso é Deus. Por isso precisamos estar preparados, revestidos. Cadê você? Sai do seu lugar, deixa essa vergonha de lado. O Espírito Santo tem uma nova história para sua família. O Espírito Santo tem uma nova história para sua casa. Aquelas promessas, Jesus está dizendo, continuam de pé. Aquelas promessas que Jesus falou há muitos anos atrás, continuam de pé. Alguém? Eu quero te conhecer. Cadê você? Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Nós precisamos orar pela tua vida. Nós precisamos orar pela tua alma. Porque você não foi destinado a ser entregue ao diabo, mas você foi destinado para estar na palma da mão do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu vou perguntar pela última vez. Há alguém? Se tiver, vem aqui na frente. Nós já vamos orar. Nós já vamos agradecer a Deus para que essa palavra venha nos impactar, porque o Evangelho precisa ser anunciado. Essa mensagem precisa ser entregue à sua família, aos seus vizinhos, aos seus amigos de trabalho, porque muitas pessoas não sabem dessa dura realidade. E é por isso que Jesus nos conclamou para ir
e pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece as nossas almas, e o Senhor sabe que as nossas vidas estão na palma das suas mãos. Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar e te agradecer por todos os meus irmãos que estão aqui presentes. Senhor Jesus, continua levantando a tua igreja com ousadia e com autoridade. Senhor, vai derramando força para os teus servos e para as suas servas, para proclamarem o evangelho com poder, para, Senhor Jesus, anunciar que o Senhor está voltando, para termos coragem de usar as nossas redes sociais para dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e em breve Ele estará voltando para nos arrebatar, para buscar a sua igreja. Deus, em nome de Jesus, enquanto a tua igreja cuida da tua obra, cuida, Pai, das suas necessidades, cuida, Pai, da sua família, cuida, Pai, dos seus projetos, cuida, Pai, Senhor amado, dos seus sonhos. O Senhor é um Deus que cumpre aquilo que o homem não pode cumprir, aquilo que o homem não tem poder para cumprir. Mas em nome de Jesus, sonda os corações nessa noite, Senhor amado, renova nessa noite forças, renova vidas nessa noite. Senhor meu Deus, que teu desejo de viver venha a ser restaurado nos corações aqui presentes. Senhor meu Deus, faça com que as suas promessas venham a avivar os corações presentes aqui nessa noite, e que essa palavra, Jesus, venha nos confrontar e nos avivar para nos posicionar diante da tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se você puder, glorifica a Deus e aplauda o nome do Senhor, agradecendo a Ele, porque é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Que Deus abençoe a sua vida.